Começa agora pela Rádio da Universidade Momento do Patrimônio. A história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contada a partir de seus prédios históricos. Apresentação: Kátia Born. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. O setor de patrimônio histórico está desenvolvendo este ano, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Design da Faculdade de Arquitetura e da Escola de Engenharia, uma exposição comemorativa aos 15 anos do projeto Resgate dos Prédios Históricos. Na noite de hoje, o entrevistado é o responsável pelo desenvolvimento e execução do projeto de digitalização tridimensional desta exposição. É o professor Fábio Pinto da Silva, engenheiro mecânico formado pela URGS em 2002, com mestrado e doutorado em Engenharia de Minas, Metalurgia e de Materiais também pela URGS, com área de pesquisa em tecnologia assistiva, digitalização tridimensional e personalização em massa no Laboratório de Design e Seleção de Materiais. Boa noite, professor Fábio. Boa noite, Kátia. Boa noite, ouvintes. Professor, qual o diferencial dessa exposição que o setor de patrimônio histórico e o programa de pós-graduação em design estão desenvolvendo e no que ela consiste? Bom, o diferencial da exposição é que vai ser uma exposição com vários meios, de acessibilidade. Então, ela vai incluir audiodescrição, vai incluir braille e a nossa parte específica dessa parceria com o programa de pós-graduação em design é na parte de tecnologias tridimensionais. Então, a gente está incluindo o uso da digitalização tridimensional de alguns prédios históricos aí da nossa universidade e escaneando alguns elementos de fachadas, alguns elementos representativos, importantes dos prédios. E isso serve como, além de ter uma documentação e de gerar dados, até mesmo para possíveis reformas, para manutenção, preservação, também serve como um meio para a gente reproduzir réplicas dessas peças e então fazer maquetes táteis, para que as pessoas, por exemplo, com baixa visão possam tocar nessas maquetes e sentir esses relevos, então ter uma parte mais acessível mesmo de ter acesso a uma obra, a um prédio, enfim, que não seria possível por meios convencionais. A Doris, chefe do setor de patrimônio histórico, demonstrou todo o seu entusiasmo por esse projeto, inclusive falando sobre a digitalização dessas estátuas, algumas até do prédio do direito. Uhum. É isso, professor? É isso, a gente tem alguns prédios relevantes, alguns prédios que já foram restaurados, ou até mesmo os que não foram restaurados. A gente identificou já alguns elementos importantes, alguns até mais antigos que estão se perdendo com o passar do tempo. E alguns que já estão restaurados e que, de qualquer maneira, é interessante a gente fazer esse reconhecimento, juntar esse dado para poder atuar, como eu comentei, na preservação, entendendo que a preservação engloba, além de conservação, engloba também manutenção e também divulgação, enfim, dar acesso ao público desses dados e, especificamente, trabalhando com esses dados em 3D, a gente está avançando além de imagens, E aprofundando mais um pouquinho, como é que se processa o uso dessa tecnologia de digitalização tridimensional na preservação de bens culturais em espaços públicos? A gente tem alguns scanners tridimensionais, eu já trabalho com isso há algum tempo, mais ou menos uns 14 anos, e a gente tem disponíveis no laboratório equipamentos que são capazes de fazer uma varredura de uma superfície de um objeto e de capturar pontos no espaço, e através desses pontos a gente consegue então construir uma malha tridimensional, um arquivo computacional, e aí a gente tem então todas as informações de superfície com, além das medidas de x, y, num plano, uma medida de profundidade. Esses scanners, eles funcionam ou com um laser, ou recentemente a gente tem um scanner mais moderno que trabalha projetando luz branca em cima da superfície. Então, ele tem um emissor de uma luz em cima da superfície e um receptor que capta essa luz que bate no objeto e volta no equipamento. Então, o equipamento faz uma triangulação da luz que foi emitida e da luz que foi recebida, faz um processamento e nos dá esses pontos no espaço. Então, através de um modelamento depois computacional, a gente consegue gerar essas superfícies no computador, e do computador a gente consegue até mesmo depois trabalhar com impressão tridimensional,
né, com usinagem, que consiste em cortar, né, materiais ou depositar, né, materiais uns sobre os outros e construir fisicamente esse objeto que foi escaneado, que é o nosso objetivo, né, de reconstruir essas peças. E a partir, então, dessa reconstrução de maquetes, que podem ser feitas ou em escala ou em tamanho real, isso dependendo do tamanho do relevo que vai ser escaneado, a gente vai ajustar, né, o tamanho e disponibilizar, então, esses modelos físicos para que as pessoas realmente possam tocar e possam, né, sentir como é que é a textura do prédio. Um outro detalhe citado pela Doris foi que tem uma característica única nesse processo que é feito à noite. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes por quê? Sim. Como a gente está trabalhando com uma emissão de luz, né, a gente tem um problema da incidência de luz solar em cima do objeto, porque o receptor tem que pegar a luz que ele está emitindo de volta. Então, se houver uma incidência de luz solar, como é uma luz muito forte, o receptor acaba confundindo, né, a luz solar com a luz que está sendo emitida. Então, dependendo do ângulo que está o Sol e do ângulo que está a superfície que quer ser escaneada, o Sol pode atrapalhar. Como a gente tem prédios, né, em diferentes orientações, uma fachada norte, uma fachada leste, a gente quer fazer um projeto bem abrangente de pegar prédio até mesmo da rádio da universidade, do museu da universidade, do direito. Então, são prédios, né, com diferentes localizações solares. A gente optou por fazer à noite para não sofrer a influência do sol. Né? Professor, o senhor está desenvolvendo uma pesquisa com monumentos e prédios históricos de Porto Alegre. Poderia nos falar um pouco sobre essa pesquisa? Sim, a nossa pesquisa ela já começou faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, embora o embrião da pesquisa, né, já é bem mais antigo, mas a partir dos novos equipamentos de digitalização foi possível a gente tirar scanners que até então eram trabalhados dentro de um laboratório e levar esses scanners a campo, né, para poder fazer, então, projetos na rua, ao ar livre, enfim, até mesmo em museus. Então, a gente já tem alguns projetos em andamento, a gente tem uma bem visível, assim, a gente fez a digitalização do laçador, né, então a gente conseguiu juntar os dados todos do laçador em 3D, a gente já tem hoje um modelo concluído do laçador, a gente está em contato com a Prefeitura Municipal para até fazer um lançamento oficial dessa escultura, né, que é o símbolo da nossa cidade, do nosso estado. E a gente tem alguns elementos de praças públicas que a gente também está digitalizando para poder avaliar também como é que é a degradação da intempérie, da chuva, da poluição, né, até mesmo de pessoas que não têm um cuidado devido com a nossa estatuária pública, enfim. E a gente também tem algum projeto com o Museu Municipal de Porto Alegre, também digitalizando elementos, peças de dentro do museu, também trabalhando com acessibilidade, produzindo réplicas para que as pessoas cegas possam, né, ter a sensação tátil. E até mesmo para as pessoas, né, que têm uma visão normal, que muitas vezes uma peça fica dentro do museu atrás de um vidro, e a gente só consegue ter uma visão frontal da peça, a gente também não pode tocar na peça, não pode olhar como é que é a peça por trás, como é que é embaixo da peça. Então, essa réplica também permite, né, a gente poder olhar a peça de ângulos que até então não eram possíveis, né, visto o valor que a peça tem e o contato, né, com a mão que pode, enfim, acabar degradando essas peças de valor, né, histórico e cultural. Né. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que essa exposição vai ser um sucesso. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite a todos. O Momento do Patrimônio de hoje encerra aqui. Apresentação Kátia Born, produção Kátia Born e Natália Cardoso. Realização Setor de Patrimônio Histórico. Técnica e gravação Hamilson Silva. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Momento do Patrimônio. Próxima edição, terça-feira, às 8h30 da noite, aqui nos 1080M da Rádio da Universidade.